E aí pessoal, beleza? Samuel Luna do canal TI Direta. Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao tema COBOL DB2 e esse vídeo é bem interessante, é até um conteúdo um pouco avançado, tá? Porque aqui eu vou mostrar como a coisa funciona, tá? Como é que é possível você ter aqueles programas que eu mostrei, aqueles códigos, aquelas carries, os JCLs, né? E ter todo aquele material e aquilo ali se transformar numa aplicação que faz as alterações, faz as requisições lá nas tabelas DB2. Então, como é que isso é possível? Eu tenho falado aqui que existem dois caminhos paralelos, tá? Existe o caminho de compilação do programa COBOL e existe o caminho paralelo que diz respeito ao DB2 em si. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês detalhes desse caminho paralelo, na verdade dos dois caminhos. Mas eu vou trazer finalmente o que é que a gente tem que precisa ser executado em relação ao DB2 para que a coisa aconteça, né? Então veja, eu estou aqui na minha tela do mainframe emulado, né? Eu vou dar um M e um 16 para poder entrar no meu administrador do DB2. Perfeito, como eu sempre faço, né? Aqui um, depois T de tables. Aqui em esquema eu venho e pesquiso o meu qualificador 02461 e eu acho a tabela alunos, que é a tabela que a gente tem trabalhado aqui nesses vídeos. Então vou dar um outro start aqui, um start, né? E agora sim, eu vou para os datasets, que são os datasets de programa JCL, né? E o de load. No caso aqui, programas, JCLs e load. Aqui, pessoal, nesse vídeo eu vou focar no dataset de JCLs, porque eu vou finalmente mostrar o JCL de compilação, né, e de tratativas do DB2 que eu estou usando aqui nesses vídeos. Vou mostrar para vocês, tá? Então vou pegar aquele primeiro programa que é simplesmente um programa de fazer um select, né? Deixa eu dar outro start aqui. Acho que custa nada a gente abrir o dataset de programas também. Então tá aqui o dataset de programas e eu vou fazer referência a esse programa aqui, tá? Ao programa de select de aluno. Select de aluno. Eu vou só deixá-lo aberto porque na verdade toda a explicação ela reside nos JCLs. O processo ele tem vários passos, tá? É uma quantidade grande de módulos de gerenciamento que são usados aqui, de executáveis, né? De bibliotecas nesse JCL, de modo que eu fiz uma apresentação para poder explicar melhor esse processo. Então, primeiro deixa eu abrir aqui o JCL. O JCL de compilação é esse aqui. E a gente vai entender as principais informações. A gente não vai se debruçar em todo o JCL, todas as linhas, porque aí diz respeito à disciplina de JCL, ao tema de JCL, né? Mas a gente vai falar de uma forma geral como é que funciona esse JCL para que a coisa aconteça. Então, para a gente poder entender esse JCL aqui, eu fiz uma pequena apresentação, tá? Eu vou abrir essa apresentação aqui, que é o seguinte: COBOL com DB2, processos de compilação e vinculação. Então, eu trouxe aqui para vocês esse diagrama, que eu até fiz uma postagem lá no LinkedIn mostrando esse diagrama, né, quando eu estava para começar esses vídeos. Esse diagrama aqui, pessoal, ele é encontrado no site da IBM. Deixa eu mostrar aqui um navegador. É muito fácil de achar. Você pesquisa aqui IBM DB2, já está até ali, né? Pré-compiler. Pré-compiler. Então vai aparecer alguns resultados, óbvio. A página é essa daqui, ó, processando SQL usando o DB2 pré-compilador. Então essa página aqui da IBM que tem aquele diagrama lá. Ele está aqui, tá vendo? Isso aqui é o diagrama do pré-compilador DB2. E aí o que é que ocorre? Se você quiser acessar, é muito interessante essa leitura. Você bota em português, se quiser ler, enfim. E você pode ir para o tópico PI, né? Como é que a gente vê aqui? Parent Topic. Pronto, Process SQL e tal. Esse tópico aqui é que é interessante, é esse aqui mesmo. Porque tem todos os subtópicos desse tema. E aqui ensina, pessoal, basicamente o que vem a ser essa questão desse pré-compilador, DB2 e outras questões, tá? Mas, enfim, o diagrama está aqui no site da IBM, deixa eu voltar. E a gente vai entender detalhadamente esse processo. Então vamos voltar lá para a apresentação. Aqui estamos na apresentação. Então vejam bem, vamos lá. A gente tem aqui, deixa eu ir passando, né?
A gente tem aqui Source Program, que seria o código-fonte do COBOL, o programa COBOL. Então, o que esse JCL de execução aqui do COBOL com DB2 ele faz? Primeiro ele faz o seguinte, ó. Existe o que a gente chama, o que se chama, né? O que é chamado de pré-compilador DB2. E esse pré-compilador DB2, no caso aqui, a gente está usando o módulo DSN HPC. Então o que esse pré-compilador faz? Ele faz uma extração, ele retira todas as instruções execSQL de dentro do programa COBOL. Então, se você ver aqui, ó, por isso que foi bom abrir o programa, cadê? Só confirmando que eu estou gravando, Pronto, por isso foi bom abrir o programa, porque ele retira, pessoal, todas essas instruções execSQL aqui, ó, até o endexec. E as carries também, né? Tudo que está entre execSQL e endexec, que diz respeito à parte de SQL, banco de dados, o pré-compilador DB2 extrai isso daqui, tá? Ele extrai, e o que é que ele faz com esse conteúdo aqui? Ele joga isso num módulo, vou dar um outro start aqui, 3.4, ele joga isso num módulo que é chamado de DBRM, então é Database Request Module, então módulo de requisição de bancos de dados, né? DBRM é a sigla. Então eu tenho também um dataset aqui, ó, DBRM lib, e quando a gente entra, a gente tem esses arquivos aqui, tá? Cada programa daquele que eu tenho lá, 1, 2, 3, 4, 5 é um programa futuro que eu vou mostrar, ele é um DBRM do respectivo programa. E esse membro aqui, DBRM, ele surgiu durante a submissão do job. Quem foi que criou esse membro aqui? Foi o pré-compilador do DB2. E o que é que tem dentro desse membro? Tá? Eu vou abrir aqui, vocês vão achar estranho, mas enfim. Tem todos esses códigos aqui, ó. Pessoal, isso aqui é o seguinte, isso aqui é criptografado, tá? O código em si está criptografado, isso não é linguagem de máquina, isso aqui é código criptografado. E o conteúdo que está aqui dentro é justamente o conteúdo, as requisições SQL do programa, tá? Só que tem as requisições, deve ter outras coisas a mais, e aí o sistema faz aquela criptografia e deixa tudo obscuro aqui, né? Tudo escondido, tá? Mas esse DBRM é justamente um módulo, né? Um membro que é criado, pode ser um membro dentro de um particionado, pode ser também um dataset sequencial. Isso aqui é criado pelo pré-compilador DB2. Então o que esse pré-compilador faz? Voltando aqui, ele separa, deixa eu passar aqui para ver. Exatamente. Ele separa o código-fonte COBOL em duas partes. Uma parte é o código-fonte sem SQL, ou seja, o código-fonte modificado. E a outra parte é aquele membro lá DBRM, tá? Que ele contém instruções SQL separadas desse código-fonte, né? Em um módulo DBRM, que é um membro, e criptografadas, tá? Então, perceba, nesse momento há uma separação. Você vai ter o fonte SQL, o fonte de COBOL puro sem SQL. Esse SQL é extraído para dentro aqui do DBRM, desse membro DBRM. Para quê? Para que o compilador COBOL ele possa fazer o trabalho dele, já que o compilador COBOL ele não entende instruções SQL, tá? Então, o que acontece? No lugar das instruções SQL, ele substitui por chamadas ao banco de dados DB2, né? Chamadas, que não vem o caso aqui mostrar, né? Não é detalhe para a gente mostrar nesse vídeo. Então, depois que é feita essa separação, a gente vai seguir em frente, tá? A gente vai seguir. O que vai acontecer? O JCL ele vai fazer o processo normal de compilação COBOL. Então ele vai invocar esse módulo aqui, que é o IGYCRCTL, vai fazer a compilação da parte COBOL, e a partir daqui vai haver um objeto, né? Um programa objeto já compilado. Depois ele vai fazer o que? Ele vai fazer a link edição desse código compilado aqui no sistema. Então, para fazer a link edição, link edit, ele usa esses dois módulos. Esse aqui é um módulo de pré-compilação, é o EDC PRLK, e esse aqui, finalmente, é um módulo de link edição, né, que é o IEWL. Pessoal, isso aqui não é obrigatório serem os mesmos, tá? Em outros ambientes pode haver outros nomes. Inclusive existem outros módulos para fazer essa mesma função aqui, por exemplo, de link edição.
No caso aqui desse JCL que eu tenho, eu estou usando esses daí. E aí depois que a compilação COBOL acontece, é gerado o quê? Um módulo COBOL. Tá? E esse módulo COBOL, que já é linguagem de máquina, né? Seria o programa COBOL compilado, vamos dizer assim, ele fica armazenado, ele consiste em um membro, que é justamente esse membro aqui que eu tenho nas minhas pastas load, start 3.4, enter, aqui dentro da minha pasta load. Então depois daquele processo ali, vem criado aqui o programa ZZ-PRG D01, que ele está já em formato compilado, né? Dá para perceber aqui que já é uma coisa em linguagem de máquina e tudo mais. Então, beleza, foi feito esse caminho COBOL e o resultado foi um membro COBOL, né, compilado no lugar das instruções SQL chamadas ao banco de dados DB2. Ok. Agora, depois que ele termina esse processo aqui, lá no caso do JCL, ele vem para continuar esse caminho paralelo, que é esse caminho que eu venho falando nos vídeos, tá? Então veja, de posse do membro DBRM, vai acontecer agora um momento muito importante, que é o momento de bind. Então, o momento de vinculação. O que é que vem a ser isso? Eu escrevi aqui, né, vinculação, que é bind, do módulo DBRM a um pacote ou plano lá no DB2. Então o que é que acontece? Esse DBRM ele diz respeito ao programa, né, são as instruções lá SQL que estavam contidas naquele programa. E aí nesse momento, pessoal, o sistema, o JCL, né, ele vai invocar esse módulo aqui de execução, que é o IKGEFT01. Eu gosto de chamar ele assim, tá? IKGEFT01. Que isso aqui é um programa, é um módulo de execução de comandos no JCL, de comandos TSO. Tá? Então ele permite que ali, logo após esse módulo é invocado no JCL, que haja comandos TSO para serem executados. No caso, o comando que vai ser executado lá é o comando bind. E bind quer dizer vincular, né? Bind quer dizer vínculo. To bind seria vincular. E o que é essa vinculação, pessoal? É justamente, ele vai pegar esse membro aqui, DBRM, que é o que está aqui. Cadê? É o que foi gerado dentro dessa pasta minha aqui, DBRMlib, né? Ele vai pegar o DBR01, que contém as instruções SQL, e ele vai fazer um vínculo, uma vinculação com um pacote, ou passar direto do pacote, fazer direto com um plano DB2, tá? Então, assim, aqui nesse diagrama da IBM, ele mostra primeiro que houve a criação de um pacote, né? Para depois, ó, deixa eu passar aqui, cadê? Para depois vir a vinculação a um plano DB2. Eu já digo por que disso. Então, veja, vinculação bind, né, do módulo DBRM a um pacote ou plano DB2. O que esse momento faz? O que essa operação faz? Ela é muito importante porque ela otimiza e verifica a sintaxe SQL, ou seja, é nesse momento aqui que aqueles comandos SQL vão ser verificados, se não há nenhum erro de sintaxe, se há algum erro lá de escrita, né, naquelas expressões SQL, essas expressões aqui, né, esses comandos SQL. E ele faz também o seguinte, ele valida autorizações de acesso e modificação do DB2. Essa parte é importantíssima. Por isso que eu coloquei aqui, ó, é necessário ter privilégios para efetuar o bind. Só quem consegue fazer bind, gente, é quem tem autorização, quem tem privilégio no sistema, né? Se seu perfil tiver privilégio para fazer a execução de bind. E para ter esse privilégio, isso tem que ser pedido, tem que ser solicitado ao administrador do sistema. Normalmente o administrador do sistema ele tem esse privilégio, tá? Tanto o privilégio bind, como ele tem, obviamente se ele é administrador, ele tem a credencial para conceder esses privilégios, né? A usuários. Isso é feito lá no DB2, é um outro tema que não dá assim para a gente entrar em detalhes aqui, mas é nesse momento aqui que eu queria chegar para dizer a vocês que um usuário comum ele não consegue fazer esse processo com sucesso, ou seja, criar o programa COBOL, escrever os códigos e fazer com que ele seja compilado, seja feito o plano e o resultado final apareça como eu mostrei nos vídeos, tá? Você precisa ter privilégio de execução desse bind aqui, de criação, né? Criação e execução do bind, ou você tem que ter privilégio de administrador do sistema ou de administrador do DB2. Então, essa parte de privilégio é muito extensa, né? Existem tabelas, né, que declaram lá o tipo de privilégio necessário para determinada execução lá no sistema.
Mas é basicamente isso, tá? Então, assim, para poder usar esse sistema que a gente está criando, vamos dizer assim, esse pequeno sisteminha, um usuário comum ele usa. Num próximo vídeo eu vou mostrar como que um administrador concede os privilégios necessários, né? Desde que o administrador, obviamente, tenha essa prerrogativa, como ele concede isso para um usuário comum. E o usuário comum ele vai ter acesso apenas leitura ao JCL, apenas leitura ao executável, né? ao COBOL compilado, e só. Isso lá no ambiente do TSO, né? E no DB2, ele tem acesso, tem autorização para executar esse plano DB2. Então, assim, o que é que vem a ser pacote, o que é que vem a ser plano? O pacote é o que é criado aqui por esse aplicativo, pelo comando bind. Então, ele faz a vinculação disso aqui para um pacote. Você pode ter vários pacotes. A partir daí, ele também cria um plano DB2, que é um conjunto. Pode ser um plano, ele pode usar apenas um pacote, que é o caso aqui que eu tenho feito. Ele pode usar vários pacotes, ou ele pode usar coleções de pacotes, ou uma mistura disso, tá? Uma vez criado o plano DB2, que esse plano ele fica armazenado lá no DB2, o administrador de sistema ele vai conceder privilégios a usuários para poder executar esse plano. Uma vez concedidos esses privilégios, o usuário vai ter, finalmente, né, autorização para usar o sistema, tá? Mas veja que interessante, apesar dele fazer select na tabela, ele pode fazer inserção, como eu mostrei aqui, né? Dependendo do que é colocado no plano, ele pode fazer alteração de dados e pode fazer a exclusão de dados. Apesar disso, ele só tem acesso, pessoal, àquele plano, àquela execução. É curioso, se eu mostrar aqui, que se ele, por exemplo, tentar abrir a tabela lá no DB2, ele não vai conseguir. Então ele consegue usar o plano, mas ele não consegue mexer diretamente na tabela DB2. Então, com isso você pode criar a lógica do teu negócio, né? A lógica do teu sistema, para permitir que os usuários façam determinadas coisas, conforme o que você domina aqui no sistema, como administrador. Então, beleza. Depois que é feito esse plano DB2, o processo encerra, tá? No caso aqui, ele passa direto, ele faz um pacote que a gente nem vê, mas passa direto para executar, para fazer um plano. Eu fiz o JCL de tal forma que ele faça o bind aqui do plano, tá? E não do pacote. Quando a gente faz dessa forma, o sistema automaticamente cria lá no DB2 um pacote e faz a vinculação a esse plano final. Então veja, na execução da aplicação, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o módulo COBOL finalizado, né, compilado, que ele vai ser um membro lá do dataset, e a gente vai ter o plano DB2. E aí essa execução ela é feita em conjunto, tá? Quando a gente invoca a execução disso daqui, o que é que a gente faz? É aquele outro JCL que eu tenho de execução, né? Que ele menciona o programa, que seria esse módulo aqui do COBOL, e ele menciona também o plano. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. É esse daqui, ó. Deixa eu ir onde estava aberto lá o JCL. Esse aqui é até mais simples de ver, né? O JCL de execução ele é menor, ele é mais simples. Também é invocado esse módulo de execução. Deixa eu voltar lá, ó. ICGEFT01, né? É invocado esse módulo de execução. E o que é que ele faz? Rode o programa ZZPRG D01, executando lá no DB2 o plano PLPRG D01. Estão percebendo aqui? Então faça a execução do programa junto com esse plano aqui. Por isso que se eu executar o programa está todo ok, tá? Mas, por exemplo, se ele for buscar uma informação lá, um registro que não existe, o programa funciona, mas ele não vai mostrar dado na tela. A função de mostrar o dado na tela seria do plano. O plano vai lá, faz o resgate no DB2 e não consegue encontrar o dado, então simplesmente não aparece nada. Existem tratativas de erros também, mas isso aí é outra história, tá? Isso aqui é a biblioteca onde está esse programa aqui COBOL que eu criei, né? Então, enfim, se deu para entender esse processo, né, dois caminhos paralelos, esse caminho de pré-compilação, esse caminho aqui de uso do DBRM, fazer o bind do DBRM e criar um plano, a gente tem condições agora de entender o JCL, tá? Então por isso que eu trouxe essa explanação aqui para ver se fica mais simples de entender. Então vamos abrir lá o JCL. Tá aqui o JCL.
E a gente vai tentar olhar cada grupo aqui para poder entender, né? Então aqui está o início do JCL, tem algumas bibliotecas aqui que são mencionadas, né? Aqui é onde ficam os meus programas. Aqui onde fica, no caso, os códigos-fonte aqui. Aqui é onde fica o programa compilado, COBOL, né? Tem também aqui datasets do sistema, onde fica módulos de execução do COBOL e tudo mais. Mas vamos passar para cá, ó. DB2 Precompile. DB2 Precompile é justamente essa fase aqui, Precompile, né? Pré-compilador do DB2. Então vejam, quem é que foi invocado aqui para ser executado, né? É justamente esse DSN-HPC. Esse é o programa que faz a pré-compilação, DB2. E aqui tem uma série de cartões DD, né? Por exemplo, esse aqui é importantíssimo, que é o DBRM-lib. Isso aqui, ó, eu estou dizendo, pessoal, onde é que está, onde é que ele vai gerar esse pacote, né? DBRM-lib, esse membro. E estou dizendo o nome aqui, ó. Então, obviamente, se eu apagar isso daqui, cadê? Se eu der um delete aqui, vou até apagar para a gente ver depois. Quando for executar, ele vai aparecer. DBR01 aqui, tá? Então eu estou apagando de propósito para a gente ver depois. Então vamos lá. Sysin é justamente a fonte, né? Onde está o código fonte. Está aqui o meu dataset e está aqui o meu programa escrito, que é esse daqui, ó. Tá aqui, esse dataset e esse programa aqui, esse código fonte escrito, né? Deixa eu voltar lá. Cadê? Ok. E aí tem uma série de outras linhas, eu não vou mostrar todas. Tem aqui, ó, syslib, né? Que ele mostra aqui mais uma vez esse dataset de programas. Mas o que importa é que essa fase aqui do JCL é a fase em que é gerado o DBRM-lib, tá? O DBRM no caso, né? Vai aparecer o DBR01 aqui. E aí, é essa separação que eu falei para vocês, tá? Ele deixa na memória um programa COBOL, um código sem as instruções SQL, substitui por chamadas DB2, e aqui ele deixa esse membro criado, né? Um membro criado com as instruções SQL criptografadas. Então vamos prosseguir aqui, né? O primeiro passo foi o DB2 Precompile. Deixa eu descer, F8, né? O segundo passo aqui é o quê? É a compilação. Então a gente vem aqui com a compilação COBOL, né? Essa parte aqui pode ser bastante conhecida, não é nem um foco, né, da gente explicar aqui em detalhes. Apenas a gente pode ver aqui o módulo de compilação do COBOL, que é esse daqui, ó. Depois vem a link edição, né, a pré-link edição, deixa eu descer, tá aqui, ó, pré-link, que é a pré-link edição. Apenas chamando a atenção, aqui eu faço referência, deixa eu ver, F8. Não faço não, mas tudo bem. Tem a pré-link edição aqui, que é usado esse módulo aqui, né, que é o EDC PR pré-link. Vamos chamar ele assim, de EDC pré-link. Está escrito aqui. E depois a gente tem a link edição em si, né? Deixa eu descer. Link edição, tá aqui. Link edit, e é usado esse módulo aqui para fazer a link edição. Então veja que a menção aqui em syslib, ó, é mostrado alguns datasets do sistema, né? É mostrado também onde está o meu código fonte. Aqui em syslmode é mostrado onde eu quero que ele grave o programa zzprg d01. Eu vou até apagar ele lá. Deixa eu ver onde é que ele está aberto aqui. É isso mesmo, load. Pronto, eu vou apagar ele para vocês verem que depois ele vai aparecer. Ok. E aqui é a fase de link edição, encerrando, pessoal, a criação do módulo COBOL, tá? Encerrando a criação do módulo COBOL. A partir daqui, ó, vem a parte de bind, nessa parte daqui, né? E essa parte é apenas uma, né? Se eu descer aqui, ó, vocês vão ver que o JCL vai acabar, já acabou. Onde eu faço o quê? Eu faço a vinculação do membro lá, DBRM, a um plano. Então, isso aqui podia ser um package, não sei se é assim que fala, mas podia ser um pacote, onde tem plano aqui, ó, podia ser pacote, né? Para fazer o bind de pacotes. Mas no caso você pode fazer um bind diretamente de planos. E o DB2 ele cria lá o pacote internamente e já finaliza o plano para você.
Então veja, aqui eu digo o dataset onde está armazenado, né? Nesse momento o dataset já está armazenado. Nesse dataset já está armazenado o meu DBRM-lib, o meu DBRM, que é esse daqui. Cadê? Que não existe aqui, mas é aquele DBR01 que vocês vão ver, né? Então eu menciono aqui o dataset onde está o DBRM e a partir daqui vem os comandos. Então veja, eu invoco aqui o sistema DB2, DBG, DB9G, dou o comando bind, plan e digo o nome do plano. Isso aqui sou eu que escolho, tá? Então eu escolhi PL de plano, PRG de programa, D de dados, 01. Então todos os meus planos ele segue essa lógica aqui, para esses programas, tá? Logo em seguida eu boto member e eu menciono o DBRM, aquele membro lá onde estão as SQLs criptografadas. A partir daqui, pessoal, são uma série de opções, né, que eu não vou detalhar. Mas aqui, por exemplo, action, replace, pode ser add, de adicional, pode ser replace. Então a gente deixa como replace. E eu só vou mostrar também aqui que a gente tem owner como o meu qualificador, o meu usuário, né, KC02461. E qualifier também KC02461. Então, esse conjunto esse comando bind com todos esses atributos aqui é que vai fazer isso daqui. Ele vai fazer a partir daqui, ó, essa vinculação do DBRM a um plano lá no DB2. Portanto, ele faz essa vinculação do plano ao meu programa COBOL, dessa forma, tá? E aí, depois disso, o JCL é encerrado. Encerra-se o JCL. Então, assim, vamos submeter novamente, né? Eu vou mostrar aqui, eu digo novamente porque eu já fiz isso nos outros vídeos. Então perceba que tanto em load não tem o programa 2, quanto em data não tem o programa 2. A gente vai submeter. Mas antes eu vou lá no DB2 e vou voltar aqui, né, para essa área de administração e vou mostrar o plano a vocês, tá? Deixa eu ir para a primeira tela aqui, que é aqui. Opção 1, DB2 System Catalog. E aqui eu vou digitar plano, de planos, tá? Vou digitar plano, P, né? A letra P, aliás. Então a gente entra aqui nessa tela e aqui nessa área, vocês percebam, se eu colocar aqui em owner KC02461, ele vai aparecer os planos que eu já fiz para aqueles programas. Então aqui está o PL PRGD01, que é o plano que foi criado lá no processo do JCL para vincular o meu programa ao programa número 1, tá? Então esse aqui é o plano. Eu não acho que consiga listar esse plano, eu ainda não tentei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma informação sobre esse plano aqui. Package list, PL, ele não mostra. LP, ele dá um erro. Deixa eu voltar. Não, será que ele mostra o DBRM? Vamos ver essa opção aqui, ó, DBRM. Então vou colocar aqui em M. Vou colocar a opção M. Vou dar Enter. Veja que interessante. Ele mostrou aqui, ó, DBR01, tá vendo? E diz até o dataset onde está guardado aquele DBRM que foi criado. Muito interessante, né? Tem uma série de informações, a data aqui e tudo mais. Não sei se quando eu fizer agora ele vai alterar essa data, mas a gente vai ver, tá? Então deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar nessa tela aqui do plano aberto para ver se ele altera alguma informação aqui, tá, pessoal? Porque quando eu fizer o JCL ele vai alterar. É como se ele criasse um novo plano aqui. Então vamos lá. Vamos voltar lá no JCL. Deixa eu entrar novamente. E vamos executar. Sub. Certo, eu vou sair daqui, né? Para ele não ficar paralisado lá. Eu vou sair do programa também. Ok. E vamos olhar lá o SDCF. Start M5. Vamos ver o que resultou, né, da submissão desse job. Tá aqui, ele foi encerrado. E aí quando der aqui a interrogação, ele vai mostrar todas as fases aqui que existem lá no JCL, né? Tá aqui, ó. Pcompile, COB, isso aqui tá lá no JCL. Se você verificar, se você for atento. Deixa eu abrir aqui. Ok. Aqui nós temos pcompile.
aqui nós temos COB, aqui nós temos PLKED, né? E tudo isso é mostrado lá no job, cada fase dessa. Então todas elas foram bem executadas, né? Não teve mensagem de erro em si. E aqui nós temos o último trecho, que é o trecho de bind. Vamos dar uma olhada nele? Então tem uma série de informações, é meio truncado, né, na tela, mas veja, ele criou, criou não, né? Aqui ele ainda está fazendo menção aos parâmetros que eu coloquei lá no JCL, isso daqui. Então a partir daqui ele faz a execução essa vinculação, ó, né? Vincular opções para o plano PL PRG D01. São todas as informações que eu coloquei. E a partir daqui ele vai executando. Eu vou dar um F8 para descer. Tem uma série de informações e até finalizar. No final ele faz bind for plan, o nome do plano, feito com sucesso. Ou seja, vinculação para esse plano executada com sucesso, né? Isso aqui é o resultado aqui da sysout. Da sysout não. É o resultado aqui do que foi feito lá no job e do que foi feito pela fase de bind. Aqui na fase de pré-compilação tem algumas coisas também, né? Bastante coisa. Mas ele diz que aqui onde está o código 4, depois eu vejo porque ele está dando essa mensagem. Mas aqui ele mostra a questão da pré-compilação, que é a separação lá do código COBOL, né? Retirando todas as carries SQL. Vamos dar uma olhada numa coisa interessante que é aqui em COBOL, tá? Eu vou aqui no trecho COBOL, eu vou descer e veja como é que o programa ficou. Ele comentou, tá vendo? Onde tem exec.sql, ele saiu comentando. E logo depois, ó, veja o que ele fez um iCloud. Como eu botei iCloud SQL no programa, ele invocou aquelas variáveis lá que eu mostrei, que eu comentei. Eu ainda não mostrei esse detalhe, né? Mas que eu comentei num vídeo anterior, que são as variáveis quando se invoca o SQL-CA, que é uma área de comunicação, né, para variáveis de erro. E aqui está SQL Code, que é a principal, né? Mas isso é coisa para outro vídeo. Vamos descendo aqui. Aí outro exec.sql aqui, que é para trazer o DCLG, né, as variáveis. Tudo isso é comentado. Tudo isso ele faz, deixa comentado. O pré-compilador DB2 deixa comentado. E ele só permite, né, deixar original o que não é SQL, que são as variáveis, os comandos de COBOL e tudo mais. Deixa eu descer mais um pouco. Essa parte aqui ficou um pouco complicada, né, porque é todo o processamento aqui do pré-compilador DB2. Ele fica bem esquisito, né? Mas deixa eu ir passando, Aqui estão as chamadas, é o que eu falei para vocês. Ele faz várias chamadas SQL. E cadê? Eu queria ver a outra parte comentada. Pronto, tá aqui, ó. Aquela carry SQL que a gente colocou lá no programa, ele também aparece comentado aqui. Tá vendo? Então com isso, pessoal, ele faz uma modificação no código-fonte e gera esse código-fonte modificado para as próximas fases. É isso que aconteceu aqui no pré-compilador. Ao mesmo tempo, vamos dar uma olhada lá nos datasets. Deixa eu ir nos datasets. Ele criou aqui o DBR01. Vamos atualizar. Ref. Tá aqui. Então o DBR01 foi criado nesse processo. Ao mesmo tempo que o programa, né, vou dar uma atualizada aqui, ó, também foi criado. Né? Será que o plano lá ele teve alguma alteração? Tá aqui o plano. 250303, né? Tá escrito aqui. Deixa eu sair e voltar para a gente ver. P de plano. Agora owner KC 02461. Vejam que interessante. Ele mudou o dia, né? Houve uma mudança aqui mostrando que esse aqui é um outro plano. Bind time, bind date, bind time, né? A data de vinculação e a hora de vinculação. Então aqui a gente vê, aqui ó, a gente vê que realmente esse plano foi feito novamente, tá? Foi feito novamente. Beleza. E a respeito como é que se diz? Da execução, a respeito da execução desse programa, né? Vamos lá, vamos voltar, eu já expliquei o JCL, já executei. Criou o módulo COBOL, foi criado o DBRM e agora a gente vai para o JCL de execução, que é esse daqui. Então, como eu mostrei antes, esse JCL de execução, ele invoca esse módulo aqui, né, que permite executar comandos
TSO. E a execução é mais simples, obviamente, né? Você vai ter aqui a tratativa dizendo qual é o sistema DB2 aqui do ambiente, que é o DB9G, né? Você vai dar um run program e o nome do programa que foi criado. Você vai dar um plan e dizer o nome do plano. E finalmente aqui a biblioteca onde está esse programa aqui, né? Que é a ATI direta tal lá no load, que é o que eu mostrei para vocês. Então eu espero que tenha dado para entender esse processo. Sim, vamos executar, né? Vamos executar sub. Esse programa é aquele de select. Então a gente vai voltar aqui e ver a execução dele na sysout. O que é que esse programa faz? Ele pede para ele dar um select em um dos registros da tabela. Então deixa eu só abrir aqui, para quem não viu antes. Pronto, ele faz um select no registro número 1, que é o registro que tem meu nome, né? Lá na tabela DB2. E aí vamos só mostrar a tabela aqui. Aqui tem um T de table, será que ele mostra a tabela? Você vem aqui no plano respectivo e digita T. Muito provavelmente ele vai mostrar as tabelas que estão vinculadas a esse plano. Tá aqui, muito legal, né? Então a tabela alunos, agora eu boto um L de list. E o registro cujo ID é número 1 e cujo nome é Samuel Luna está aqui. Então é o resultado que está aqui na sysout. Registro cujo ID é 1, né, e cujo nome é Samuel Luna. Então percebam como é um pouco mais complexo, né, a execução, a compilação, a tratativa DB2 de um programa COBOL DB2. Longe dele ser um programa simplesmente COBOL. Quando você traz mais essa ferramenta DB2, era evidente que ele ficasse com a necessidade de mais passos no JCL. Um JCL de compilação e de execução diferente de um JCL puramente COBOL. Né? E toda essa questão que eu mostrei aqui para vocês na parte de administração de DB2. Trazendo finalmente tudo que é mostrado aqui nesse diagrama. Tá? Era isso que eu queria trazer, e no próximo vídeo eu vou mostrar, pessoal, como é que um usuário, como eu venho falando nos vídeos, né, como é que um usuário sem essa prerrogativa de administrador de sistema e tudo mais pode utilizar essa pequena aplicação, tá? Então é isso, valeu, até a próxima.